Amém. Cada dia que passa a favela fica mais cheia, né, querida? Favela, pessoal do morro. Então, é bom estar aqui. Quantos aqui não me conhecia? Levante a mão aí. Sempre de lei, não perdeu nada. É muito bom estar aqui. Se estou com uma expectativa muito grande daquilo que está no meu coração para compartilhar aqui, dentro desse tema, que eu acho que amo demais esse tema, desde quando eu me conheço por gente no Evangelho. Essa palavra manifesto precisa estar na vida de todo aquele que teve uma experiência com Jesus, de verdade. E eu nunca tenho um esboço para pregar. Eu gosto de falar do que está no meu coração e o que incendeia meu coração. Mas é claro que eu escrevi para o pastor Zé e falei assim, estou com uma expectativa do que está no meu coração para compartilhar. Mas eu não poderia de aguçar vocês mais uma vez. Talvez é porque eu sou velho, né? Já estou passando, né, irmão? Mas assim, às vezes eu sinto muita falta, irmão, de ouvir uns aleluia, sabia? Assim, não, de verdade, irmão, assim, uns aleluia, oh Jesus, né? Vocês cantaram o refrão aqui, não há, como é que é? Peraí, não, o refrão é: não existe lugar, não. Fala aí, irmão, o refrão. Não, é o refrão, não foi no finalzinho aqui. Vou lembrar. Pô, muito lindo. Hã? Não, é só o refrão. Não existe outro lugar. Como é que é? Não tem outro lugar que eu queria estar. É que eu vi que eu sou velho mesmo. Eu conheço, nosso Deus é soberano. Então, é da velha guarda. Mas vocês cantaram um hino aqui, que vocês falam assim, né? Não tem outro lugar melhor para mim estar, eu quero estar na tua presença. É o refrão, muito lindo. Quando o pessoal canta, eles ficam assim, ó, eu quero estar. E parece que o pessoal vai embora, porque a música leva a isso. Mas, quando eu falo quero aguçar um pouquinho, o que é aleluia, irmão? O que significa aleluia? O que significa aleluia? Aleluia vem da palavra halal. O pessoal diz que Deus seja louvado, louvado seja o Senhor. Mas aleluia significa só entende quem sente. Quando você diz assim, aleluia, o pessoal do teu lado, assim, o cara mais tradicional, o outro fala, você está maluco? Não está maluco não, irmão, só entende quem sente, quem foi transformado, quem foi lavado, remido, enxaguado, é alcançado. Aí o cara fala, aleluia, aleluia, aí vai, não é? Aí o cara fala aleluia, não é? Essa minha dinâmica, a minha didática é bem clara para você entender. Ninguém que assiste um jogo do seu time, na hora do gol, fala, gol. Ou fala, Flamengo foi campeão agora, querido, da Copinha, glória a Deus. Ó, campeão da Copinha, que triste, irmão, Flamengo. Mas mesmo da Copinha, os flamenguistas gritaram, deu grito de campeão que estava esperando, não deu esse ano nenhum. Mas gritou na Copinha, como é que foi? Campeão. Foi assim? Não foi, irmão. Então a gente está aqui no manifesto, manifestar. Não é à toa que a camisa é vermelha e preta, né, irmão? Ó, vermelha e preta. Manifesto. O meu manifesto está aqui, ó, está aqui embaixo. Aí já teve gente que falou assim, eu só entendi o João 3,16, né? Mas a camisa é para aguçar o pessoal a perguntar mesmo, que manifesto é esse? Então eu já estou começando a me manifestar e vamos fazer de maneira prática. O que é manifesto, irmão? O que é manifesto? É uma pergunta, queridos. Estou fazendo uma pergunta. O que é manifesto? É o ato de se manifestar de quê? E por quê? E para quê? Eu tenho um vídeo para mostrar aqui, mas meu coração é assim, não existe não tem um ponto. Primeiro é isso, depois não. Vamos pensando. Eu quero essa manhã começar, já que a chuva vai parar, e já a gente vai para a rua, em nome de Jesus. Tem que parar essa chuva, em nome de Jesus. Né?
Só tem que parar essa chuva, irmão. A gente tem que ir para a rua. A gente precisa se manifestar nessa rua. Mas essa semana eu peguei um táxi. Aí, estou dentro do táxi, o cara olhou para mim e falou assim: você lembra de mim? Aí eu olhei para ele: táxi, você lembra de mim? Falei. Ele falou: um dia você entrou aqui no meu táxi, rapaz. Eu lembro que eu te levei para o Santos Dumont. Eu estou te falando porque eu nunca mais esqueci de você. Eu falei, aí começou a clarear. E foi legal, irmão, porque ele lembrou, porque o dia que depois eu fui clareando, mas quando eu entrei naquele táxi, eu me manifestei. Por quê? Porque assim que eu entrei no táxi, estava rolando um samba, um pagode. E o taxista... Agora eu sei que o amor... E eu sabia a música. E eu comecei a cantar a música. Irmão, não amarra não, tá? A música era do mundo, mas eu conhecia a música. E cantei a música. E ele falou: tu gosta de samba? Eu falei: pô, gosto. Carnaval tá chegando? Eu falei: é. E começamos a falar de samba. Eu falei: pô, tem um CD de samba. Ele falou: você é mesmo? E você faz o quê? Eu falei: ih, rapaz, é complicado falar o que eu faço, hein? Não, você faz o quê? Trabalha com o quê? Eu falei: rapaz, eu sou pastor. Pastor de samba? Eu falei: é, samba. E eu falei: posso cantar para você aqui? Aí ele olhou para mim assim, meio que: canta aí. E eu cantei, né? E eu dei a batucadinha lá. E comecei a batucar e cantei essa música. Eu lembro que eu cantei essa música para ele. E depois eu dei meu CD para ele, até esqueci. Mas eu cantei essa música para esse taxista. Mais um ano se passou, a sua vida não mudou, só tristeza e ilusão invadiu seu coração. E aqui no carnaval você vem extravasar, mas na hora de deitar sua vida é só chorar. Nem sempre um sorriso nos lábios de alguém expressa a alegria de que está vivendo bem. Nem sempre um sorriso nos lábios de alguém expressa a alegria de que está vivendo bem. E agora estou aqui, vim te trazer a solução. Abra o seu coração, vem receber o que é bom. Se tua máscara tirar, o meu Jesus a te virá. Vai, e com seu amor, sua vida. E ele falou: caraca, nunca vi um pastor cantando samba. Eu falei: tá vendo a primeira vez. E a gente foi conversando, ele me deixou no aeroporto, e eu estava voltando agora de Angra dos Reis, peguei o táxi com ele de novo, e já tem um tempo. Ele falou: cara, nunca mais eu fui o mesmo. O teu, assim, irmão, na boa, estou falando do manifesto, eu ouvi o teu CD todo, a mensagem no final. Ele falou assim: hoje, não vai rir não, tá, irmão? Está sendo gravado. Ele falou assim: hoje, irmão, estou frequentando a Universal, estou na igreja. Eu falei: que benção, irmão. Por que você riu, irmão? Que a Universal não é de Deus? Não é, irmão. Tem muita gente ali, gente boa, crente, e que no começo Deus vai dando a direção certinho. Talvez tem gente na Universal mais crente do que você aqui hoje, pô. Né? É manifesto, irmão. Manifesto. Aquele cara estava ali. Você acha que ia contestar ele? Pô, não, mas não, irmão. O cara já entendeu. O cara já entendeu. Nós vamos falar sobre manifesto, querido. Eu tenho uma história para contar hoje aqui. Uma história. E eu sempre digo que a minha vida, assim, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, ela se tornou um outdoor. Que eu quero que todo mundo leia o que Deus fez na minha vida. Não tem como esconder, querido. A Bíblia diz: uma lamparina, uma luz debaixo da mesa. Não tem como. Ela vai brilhar. Eu ouvi ontem uma frase que eu vou repetir aqui. Jesus falou para a gente ser o sal da terra. De preferência que não seja sal grosso, mas sal da terra. Que a gente brilhe, que a gente se manifeste. E eu não estou aqui na frente de gente burra, gente ignorante. Estou aqui de gente que tem conhecimento, que tem educação. Mais ainda a gente precisa se manifestar como jovem.
E eu tenho um texto para a gente ler aqui, mas eu quero mostrar um vídeo para você. E eu quero mostrar esse vídeo com muita gratidão, porque ano passado eu estive aqui e a gente estava começando um monte de coisa num projeto chamado Eu Vejo um Jardim, no Lixão, em Jardim Gramacho. E eu lembro que eu vim aqui, a gente estava sonhando com um monte de coisa. E quero dizer para você que durante esse ano, Deus realizou coisas maravilhosas. Lembro que ano passado, quando eu vim aqui, a gente estava viajando para o Egito. E eu fui muito surpreendido, porque eu cheguei dentro do lixão de Jardim Gramacho, falei para os meus meninos lá, filhos de catadores, crianças que nasceram, uma geração que nasceu no lixo. E eu falei para eles assim, estou indo para o Egito, vou ficar 25 dias fora. E eu estou indo lá para um trabalho que a gente tem no Egito. E quando eu mostrei o vídeo para os meninos do lixão, irmão, do lixão. Assim, são meninos que estão começando a entender o Evangelho, a gente está discipulando e falando desse amor para esses meninos. Mas esses meninos se manifestaram de uma maneira que eu fiquei impressionado. Quando eles viram o trabalho que a gente fazia no Egito, eu falei que eu estava indo lá, que eu estava levando algumas coisas, ia dar o treinamento lá, ia ver se podia conseguir algumas coisas para levar para as crianças lá do Egito. Eles se reuniram e falou assim, a gente quer ajudar. A minha frase é assim, é gente que não tem nada, ajudando quem nada tem. Eu não entendo essas coisas. Eles se reuniram e eles fizeram todos os corações e falaram assim, tudo que você vender, você manda para o Egito. E eu lembro que eu trouxe um monte de coração que vendi muita coisa. E eu levantei, vendendo pelo Brasil, quase 4 mil reais dos corações que os meninos fizeram para doar para o jardim, lá para o Egito. E eu cheguei no Egito, eu fiz uma compra de quase 4 meses para o projeto lá, no meio do deserto. Aí quando eu cheguei lá, que eu levei os corações para as crianças do Egito, falei assim, tinha tem um trabalho aqui, e mostrei o trabalho das crianças do Jardim Gramacho. As crianças do Jardim Gramacho mandaram o coração para eles. Eles pegaram os corações todinho, pintaram os corações e falaram assim, vende e manda o dinheiro para essas crianças do Jardim Gramacho. Eu não entendo como é que é essa lógica, essa matemática. Mas eu acho que existe um manifesto de gratidão invisível que às vezes a gente não vê. Mas o nosso manifesto precisa ser visível. E hoje, um dos lugares que a gente tem se manifestado com esse amor, eu quero mostrar para você aqui. E como é que a gente já andou e o que é que Deus tem feito através de meninos que têm começado a entender esse reino que a gente já vive, que a gente tem consciência dele. Pode passar o vídeo aí. Algum tempo atrás, o caminho nos levou para cá, né? Jardim Gramacho, um lugar que nos ensinou e que é onde a gente aprendeu a amar as pessoas, restaurar a dignidade das pessoas, né? Trabalhar com elas e potencializá-las, tanto quanto as meninas, tanto quanto as crianças desse lugar maravilhoso. Então, nós chegamos aqui, a gente costuma dizer que os desafios nos trouxeram até aqui. E esse lugar que você está vendo aqui, que você viu agora, a gente vai construir a Casa de Arte. Um lugar onde a gente pega todo o material no meio do lixo, principalmente as madeiras, e através dessa madeira a gente constrói tudo isso que você está vendo aqui. E aqui é a fábrica de coração, onde nós vamos ter a Casa de Arte. E é um lugar que a gente quer compartilhar isso com você. A gente está chamando pessoas para costurar essa ideia. E a gente quer que você costure essa ideia no teu coração, nos ajudando, sendo um investidor nesse projeto. Então, olha para o teu coração, procure enxergar as pessoas também. E você pode fazer isso através desse projeto e através de nossas vidas. Que Deus te abençoe, costure essa ideia. O final vai ser melhor do que o começo. Obrigado. Eu quero aqui primeiro agradecer a cada um de vocês que se envolveram de uma maneira ou de outra para a compra do nosso terreno que a gente comprou aqui em Jardim Gramacho, que era um chiqueiro e vai ser um antigo chiqueiro. Nós compramos e eu quero agradecer você que se envolveu. E agora também quero desafiar vocês, mais uma vez, que se envolve diretamente e indiretamente com a gente. Nós queremos construir nesse lugar agora um banheiro, um lugar para lavar roupa
e uma cozinha. Então, mais um pedido aqui, Pedro do Borel, pedindo aos amigos, se envolvam com a gente e nos ajuda a construir isso nesse lugar, porque aqui a gente tem visto um jardim e a gente quer continuar fabricando corações e colocando aquilo que vale a pena semear nesse jardim. Amém? Então deixa eu só dar um adendo aqui. Você vira aquelas crianças lixando o coração? Não é trabalho escravo não, tá, querido? Não tem trabalho escravo ali não. Aquelas crianças são filhas daqueles meninos ali. Tem meninos com 18 anos, eles já com 4 filhos, com 2 filhos. Então eles ficam ali ao redor, também ajudando seus pais e brincando. Então não é trabalho escravo não. Eu sempre falo isso, pessoal, olha, escravo, não. Mas hoje todo o valor vendido aqui, 60% fica para as famílias desses meninos e meninas, 40% fica 20% para o projeto e 20% para a gente comprar mais material. Então, assim, eu quero agradecer a turma que estava aqui ano passado. A gente conseguiu comprar o chiqueiro que a gente queria, que é no meio do lixo lá, e vamos transformar esse chiqueiro num lugar muito especial para essa garotada ali. Eu queria chamar um adendo, talvez eu comece a falar sobre uma imagem aqui. E essa imagem me impressiona muito porque uma mulher me confrontou com essa imagem. Um dia, infelizmente isso foi na minha igreja, eu passei esse vídeo e quando terminou, já estou pregando já, tá, irmão? Essa mulher me falou assim no final, eu não quero comprar esses corações. Eu falei, mas por quê? E ela disse assim, que ela viu ali o Júnior com um cigarro na orelha. Ela falou assim, eu não quero comprar esse coração para esses meninos ficarem fumando. E eu não queria falar para ela que o Júnior também não fumava só cigarro, fumava maconha também. Mas eu fiquei quieto, respeitei a idade dela. Mas interessante, presta atenção no manifesto já, tá, irmão? O interessante é que essa pessoa, ela só viu um menino sem camisa e com um cigarro. Ela não me perguntou o nome dele. Ela não me perguntou quem era, qual era a situação dele, mas só viu aquela imagem e essa imagem bloqueou ela. Mas a notícia boa é que nesses quase um ano a gente trabalhando com esses meninos, o Júnior parou de fumar já. O Júnior se matriculou na escola, voltou a estudar. E o apelido do Júnior lá, todo mundo chama ele de cheiroso. Cheiroso não é porque ele tem um bom perfume, é porque a casa dele fica do lado de um chiqueiro. E por isso o cheiro já está. Mas também acabou, porque a gente comprou esse chiqueiro e a gente vai transformar esse chiqueiro num lugar muito especial. Eu estou falando de um manifesto que a gente precisa enxergar as pessoas. Se manifestar com esse nome que está sobre todo nome. Mas amar pessoas. E para isso eu peguei um texto que para mim na Bíblia, no Novo Testamento, é o maior manifesto que eu enxergo nessa palavra. E eu quero contar uma história essa manhã para incendiar o teu coração de uma maneira assim, especial. E eu vou fazer apelo, amém? Vou fazer apelo. Então o pessoal da favela, o pessoal aqui de baixo, quando eu fizer o apelo, irmão, sai do seu lugar para a gente orar. Não fique esperando alguma coisa. Se Deus não falou contigo em 30 minutos diante do que eu vou falar aqui, jóia. Mas se falou, não fique esperando quem vai ficar, nem quem vai. Se alguém for, eu vou. Vem logo. Amém? O texto está em Atos, capítulo 4, que é um dos meus manifestos aqui. Minha camisa diz assim, ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o outro a gente vai ler aqui agora. Podemos passar aí? O texto diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Preste atenção no texto, tá, queridos? Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte.
Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? E então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Presta atenção nesse versículo agora, irmão, olha que coisa linda. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podia ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir. Tu entendeu aqui, irmão? Eles tiraram Pedro diante deles e começaram a discutir o que nós vamos fazer com esses caras. E está ali. E perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que se espalhe, presta atenção, irmãos. Todavia, para impedir que se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não o que, irmãos? Não, que não se manifeste com mais ninguém sobre esse amor. Então, chamando novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Aí eu chego no versículo 20, que está aqui, ó. Porque não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Jesus, essa juventude está aqui nessa manhã. E eu quero te pedir que de uma maneira simples tu faça essa turma entender o propósito pelo qual nós estamos aqui, com um nome para a gente pensar durante esses dias: manifesto. Fala conosco. Tu viu a história, irmão? Está aqui. Você tirar nada, tá? É simples, está aqui. É só a gente ler, reler, ler de novo, ler outra vez. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. Manifesto. Entre o versículo 19 e o versículo... o 18 e o 19, quando os homens dizem assim: traz eles para cá e vamos falar para esses caras que eles não podem se manifestar. Então eles chamam Pedro e João e dizem assim: ó, a partir de hoje não pode mais falar desse nome, ok? Aí no versículo 19 Pedro diz assim: olha só, o que você acha? É melhor obedecer a homens ou obedecer a Deus? Aí ele fala o versículo 20. Então, em nome de Jesus, irmão, o que eu vou falar aqui agora não está nesse texto de Atos, mas está na Bíblia. Mas eu quero falar do ponto de vista do Pedro. Eu quero falar como se fosse o Pedro olhando para todo aquele clero, todas aquelas autoridades. Agora o Pedro está diante daqueles homens, e aqueles homens estão dizendo para eles assim: não fale mais desse amor. Então agora, pega um insight aí, irmão, usa a sua imaginação e entra comigo nesse texto. Então, entra nesse texto comigo. Está Pedro e João diante desses homens,
Eles acabaram de orar no nome de Jesus pelo um cara. O que a Bíblia está dizendo é que eles estão indo para a igreja, na hora da oração, e quando eles passam, um aleijado pede esmola. E o Pedro diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é uma das coisas que eu mais me maravilho no Evangelho. É que o Evangelho te dá a condição de você se levantar e andar diferente. E aqui o que a Bíblia está dizendo é que Pedro fala assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, não apenas a vida toda você vai ficar sentado, levanta e anda. O Evangelho nos faz andar, de preferência na sua assim, bem particular, de maneira diferente. Porque a gente às vezes está muito no sublime, né? no poder, e tem coisas na Bíblia que são muito simples. Por exemplo, Jacó segurou o anjo e não quis largar. E o poder desce, amém? O poder desce. Aí a Bíblia fala que Jacó pegou e começou a lutar com o anjo, vai com o anjo, e luta com o anjo, e luta, e o anjo puxa a espada, falou: quê? Vá! Manda-lhe uma espadada na coxa de Jacó, Aí, a pergunta que não quer calar, eu faço sempre essa pergunta: como é que Jacó saiu de lá? Aí todo mundo fala o quê? Mancando. Eu falo: não, irmão, é só ler o texto. Jacó não saiu de lá, irmão. Quem saiu de lá foi Israel. Porque na hora da luta, na hora da espadada, Deus muda o nome dele de Jacó, enganador, para Israel. Então quem saiu de lá foi Israel. Então é mais ou menos assim: quem tem um encontro com Deus, irmão, anda diferente. Quem tem um encontro com Jesus anda diferente, se manifesta diferente. Simples, não é? Porque a gente sempre, não, porque o poder, não, o poder é andar diferente, irmão. O poder é viver essa essência. Porque viver nessa essência, o manifestar, é consequência. Não tem como fugir. Não é? Eu falei agora do táxi, não tem como fugir, irmão. Teve um carnaval que a gente estava na avenida lá, aí passou a baiana passou. Aí ela veio passando assim, já segurando na água, e a gente falou assim: boa noite. Ela: oi, a gente podia fazer uma oração para a senhora fazer um bom desfile? Ela não entendeu nada. Orar para ter um bom desfile. Ela: pode, meu filho. Aí a gente orou por ela. Falou: Deus, em nome de Jesus, essa senhora está aqui, ela vai desfilar agora na escola de samba dela. Nós pedimos que o Senhor abençoe ela, Senhor, que seja um desfile maravilhoso, leva ela em paz, enche o coração dela de alegria. E começamos a abençoar essa mulher. E ela começou a chorar. Chorou. Eu não vou mais desfilar. Eu falei: mas por quê? Eu estou afastado, meu filho. Falei: opa! Menos uma baiana, irmão. Mas a gente falou para ela assim: em nome de Jesus, tira essa baiana do diabo. Não precisou, irmão. Por si só o amor se manifesta através de você. Mas você também precisa se posicionar isso. Joia? Então volta para o Pedro. Os caras estão mandando ele calar a boca, não fala mais. Aí, esse é o meu mundo, tá, irmão? Agora, quando eu li esse texto, eu já li esse texto várias vezes, já preguei várias vezes, mas eu chorei muito. E certamente vou chorar de novo aqui. Porque aqueles homens estavam pedindo para o Pedro fazer uma coisa que ele jamais faria: deixar de se manifestar e de dizer quem era Jesus Cristo. E por isso, na frase dele está assim, ó: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos vistos e das coisas que nós vimos. É como se o Pedro falasse assim para eles assim: você está dizendo que eu não posso mais falar desse Jesus? Acho que ele olhou para o João e falou assim: eu falo ou tu fala? E o João, talvez mais na dele: fala você, Pedro. Né? Mais fleumático, assim, mais aquele discípulo que ficava só na surdina. Aí o Pedro fala assim: valeu, João. Então preste bem atenção que eu vou falar para o Senhor. Um dia
Eu, como judeu, estava esperando o Messias. E nós tínhamos um cara falando para a gente o tempo todo, chamado João Batista. Vocês sabem, porque vocês mataram ele. E ele falou, apontou para o meu irmão quem era Jesus. E o meu irmão André foi lá atrás dele. E eu lembro que o André chegou na minha casa e falou assim: Pedro, nós achamos o Messias. Eu fiquei tão, o meu coração se encheu de tanta alegria, o Messias. E eu corri. Quando eu cheguei perto desse Jesus, ele olhou para mim e disse assim: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. E a partir daquele dia eu comecei a seguir Jesus. A partir daquele dia eu comecei a segui-lo. Eu lembro que eu fui numa festa com ele e acabou tudo. E eu lembro que a Maria falou assim: faz tudo o que ele pedir. Eu vi as águas se transformarem em vinho. Eu vi. Você está dizendo que eu não posso deixar de falar? Você está dizendo que eu não posso falar? E eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar que um dia nós estávamos caminhando e aí tinha um poço. Vocês conhecem o poço? E às vezes fica lá cheio de paralíticos, de aleijado querendo a cura. Eu lembro que nós descemos uma escada, tinha um aleijado, e ele perguntou para o aleijado assim: você está fazendo o que aqui, filho? Esperando um anjo balançar água para eu mergulhar. Eu vi e eu ouvi ele dizendo: pega a tua maca e vai embora. Eu vi o aleijado andando, eu vi. E eu lembro que um dia a gente estava andando, a gente estava com fome, e eu falei: Jesus, vamos parar para comer? E Jesus falou assim: não é necessário eu passar em Samaria. Ninguém quis ir com ele, ele foi sozinho, a gente foi comprar comida. E quando a gente voltou, ele estava conversando com uma mulher. Todo mundo ficou impressionado, mas ninguém falou nada, a gente se aproximou. E depois daquela conversa, eu vi toda uma cidade acreditando no seu poder. Eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. O que vocês estão me pedindo é impossível. É impossível, porque um dia nós estávamos caminhando, estava todo mundo apertando ele. Isso porque um cara parou e falou assim: Senhor, vem na minha casa porque minha filha está doente. E era um de vocês conhecem a história do Jairo. E a gente estava caminhando, e de repente todo mundo apertando ele. Ele falou assim: alguém me tocou. Eu ainda até falei para ele: Senhor, alguém te tocou? Está todo mundo te apertando. Mas ele disse: alguém me tocou diferente. E não é que alguém tinha tocado nele. De repente uma mulher surgiu e falou: fui eu. Eu vi e eu ouvi ele dizer para ela: você está curada, você está salva. E ela tinha um problema de um sangue que escorria há 12 anos. Agora, o mais impressionante é que eu percebi que Jesus estava falando com a mulher quando chegou alguém da casa do Jairo, dizendo para o Jairo assim: a sua filha está morta. Ele estava falando ainda quando ele ouviu alguém falar para o Jairo que a filha morreu. Ele virou para o Jairo e disse: somente creia. Eu não entendi nada, mas eu segui. Quando a gente chegou na casa do Jairo, estava todo mundo chorando aos prantos. Eu falei: agora já era. Mas ele me chamou o Tiago e chamou o João. Lembra, João? E a gente entrou. A menina estava morta. Ele disse: Talita, levanta. Eu vi a menina ressuscitar. Você está dizendo que eu não posso mais falar desse amor? Você não entende? Você não entende que um dia ele perguntou para todo mundo assim: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz? E todo mundo falou: Elias, Jeremias. E eu lembro que ele olhou para a gente, mas ele fixou os olhos em mim. E ele perguntou: e vocês? Eu não entendi aquele dia, mas me subiu alguma coisa aqui dentro, que eu falei assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu falei isso, ele olhou nos meus olhos e disse assim: e eu também te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra o meu reino. Aquilo foi como um fogo assim dentro de mim. Eu comecei a olhar para ele diferente. Falei: meu, quem é? Depois os meus amigos perguntaram: viu, ele falou para ti, Pedro, ele falou que tu é pedra. E aquilo ficou no meu coração ardendo. E teve um dia que eu me aproximei dele, ele falou, me chamou e falou assim: Pedro, Satanás está te cirandando, mas eu intercedi por você, e você vai me negar.
Quando ele falou aquilo, eu falei: jamais te negarei, jamais te negarei. Já pulei para trás, não queria saber. Eu falei para ele que não ia negar ele. Mas ele disse: antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não podia negar aquele homem. E chegou um dia que nós estávamos orando, apareceu um monte de soldado. De repente saiu no meio dos soldados o Judas. Ele nunca beijava ninguém, e ele deu um beijo no rosto de Jesus. E na hora que ele deu um beijo, eu vi um cara botar a mão nele. Quando ele botou a mão nele, o meu ímpeto foi puxar a espada e cortar a orelha daquele homem, um Malco, um soldado de vocês. Mas quando eu cortei a orelha dele, esse Jesus falou para mim assim: coloca a tua espada no lugar, porque isso não é o meu reino. Eu vi ele colocar a orelha daquele homem no lugar. Eu vi. E ele foi preso. Mas isso não é o pior, não. Eu não posso deixar de falar que quando ele foi preso, eu fui com ele. Eu fui atrás dele. E lá o pessoal perguntava: você não estava com ele? Eu falei: não, nem conheço. Aí perguntaram de novo, eu falei: nem conheço. Mas a terceira vez foi diferente. Ele passou todo ensanguentado, ele já tinha apanhado o dia inteiro. E eu estava olhando ele de longe, e de repente alguém me perguntou: você não conhece, você também não é um deles? E na hora eu falei: não sou, nem conheço. Nessa hora, ele parou no pátio e olhou para mim, como quem diz: você não me conhece. E naquela hora, o galo cantou. Eu fiquei 3 dias desesperado. Você está dizendo que eu não posso falar e me manifestar diante desse amor? Depois do 3º dia, estava eu e os meus irmãos dentro de uma sala, todo mundo com medo. Ele apareceu. Ele apareceu e falou assim: paz seja convosco. Ele mostrou a mão para o Tomé. E eu estava assim, como parecia um fantasma, eu não sabia o que falar. E ele começou a falar: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a gente lanchou, e eu ainda estava meio perplexo, olhando para ele. Quando a gente acabou de comer, ele me chamou para conversar. Eu não sabia onde me meter. Ele falou: Pedro, vem cá. Ele me chamou para um lugar e disse assim: você me ama? E eu falei: ô Jesus, eu te amo. Você me ama? Eu falei: você sabe de todas as coisas. E ele me perguntou: você me ama mais do que tudo? Eu falei: Senhor, o que tu queres? Apacenta minhas ovelhas. E agora eu estou aqui, e o Senhor está dizendo para mim que eu não posso falar mais desse amor. Eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Eu não posso deixar de me manifestar diante de tão grandes coisas que eu tenho visto esse homem e o que ele fez na minha vida. A história é muito, está na Bíblia, está aqui, está na Bíblia. Agora a pergunta para a gente é: os Caifás da vida, os Alexandres da vida, os Sinédrio da vida, as situações da vida, todos os dias falam a mesma coisa que esses homens falaram para o Pedro e João: não fala, fica calado, vai falar por quê, não tem que se manifestar, tem medo por quê? Irmãos, por anos, como missionário, eu ouvi algumas mães, né? Principalmente quando eu falava de missões, de chamado, eu ouvi muitas mães falar para mim assim, elas falavam assim: ai, irmão Pedro, eu queria tanto, meu filho no campo. Sempre ficava com medo do filho no campo. Hoje parece que mudou, né, irmão? Porque eu sempre falava assim: existe um campo mais perigoso do que o campo universitário, irmão, para se viver, se não tiver com Deus. Tu vai se perder. Aí hoje tem um monte de mãe que fala para mim assim: irmão, leva meu filho para o campo, acho que lá ele vai ter jeito. Como assim, irmão? Agora você quer mandar o pior para o campo? Não, você manda o melhor. E eu estou falando aqui de gente universitária, irmão. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido, a menos que não aconteceu nada contigo, que não é possível.
Você tem experiências de sobra. Só que nós só queremos falar das maravilhas, né? De cura, das coisas, né? Assim, pentecostal. E não é, querido. A transformação começa dentro. Quando você viu aquele vídeo ali, você viu o barraquinho que estava lá? Era um barraco, irmão. Compramos no meio do lixo aquele barraco, 3 mil reais. Meu barraco, minha vida. Compramos, financiado pela Caixa Econômica. Pagamos 6 de 500 reais. Tu viu o barraco? O barraco continua aquela mesma coisa lá, igualzinho lá. Está até hoje. Porque esse é o primeiro princípio que eu estou ensinando para os meninos. Mas se você entrar dentro do barraco, você vai ver que ele está todo restaurado. As madeiras são novas, os madeirites novos, compensados, tudo novo, com prateleira. Aí a gente fala, a gente vai mudar quando fora? Eu falei, irmãos, mudança começa dentro. Dentro. Então, se houve alguma coisa dentro de você, querido, você não pode deixar de falar do que você viu e do que você ouviu. Agora, nunca aconteceu nada, mas você já ouviu alguém falar, você já viu pessoas sendo abençoadas, você já viu. Então, se manifeste. E eu sempre falo assim, é fácil, irmão, se manifestar, não é difícil, é só falar, irmão. É só falar. Agora tem pessoas que falam assim, irmão, mas eu não sei evangelizar. Mentira, isso é a maior mentira do inferno. Não sei evangelizar. Como você não sabe evangelizar? O que é evangelizar, irmãos? O que é evangelizar? Vamos ser mais crentes, né? Falar a palavra evangelismo. O que é evangelizar? Estou fazendo uma pergunta, irmão. Alguém pode falar? Não fala para mim que é ganhar alma não, porque eu vou ficar chateado. Deus está daqui. É ganhar alma. Como ganhar alma, irmão? Como é que tu ganha uma alma? Como é que você ganha uma alma na faculdade? Você fala para o cara assim, como é que é seu nome? É Roberto. Roberto, eu podia falar de Jesus para sua alma? Como é que você ganha uma alma, irmão? Eu sei que... Não, é o jargão do crente, ganhar alma. Jesus veio ganhar alma, irmão. Jesus veio ganhar alma. Jesus, imagina, quer ganhar alma, vai para o cemitério, irmão. Tem um monte, prega lá, sobe lá num... É gente, corpo, alma e espírito. Jesus veio aqui, irmão, para tocar em pessoas, para andar com pessoas, para ouvir pessoas, para falar com pessoas, chorar com pessoas. É gente. Lá vem a mulher do cântaro, lá vem a mulher com bálsamo, aí está todo mundo lá, e os principais, os discípulos, e aí entra ela, irmão, vem a mulher com... E ela olha e passa pelo meio de todo mundo, e não quer nem saber, ela vai lá e lava os pés de Jesus, enxuga o cabelo, o pessoal... Não sei o que lá... Estragando perfume? O que eles viram, irmão? Eles só viram um valor de um perfume. Jesus viu o valor de alguém pelo qual ele veio para morrer na cruz, completo. Jesus não falou para o bandido, Senhor, lembra de mim. Filho, a sua alma vai estar comigo hoje. Hoje tu estarás comigo. O Paulo diz, a minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo o Salvador, que transformará os nossos corpos de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Está dizendo que nós vamos ter um corpo como o dele. Que corpo é esse, irmão? Jesus ressuscitou e ele aparece para os discípulos. Tomé, toca aqui. Quando a gente fala assim, e aí, toca aqui. Já estava na Bíblia há muito tempo, irmão. Toca na mão. Foi Jesus que usou esse. Tomé, sou eu. Ele apareceu. Para outros ele aparece, para outros ele aparece assim. O que está acontecendo? Aí os caras, o Jesus ressuscitou, Está sabendo não? Ressuscitou e falaram que ele vai aparecer para os discípulos. Jesus, é mesmo? Jesus, é mesmo? É. Então, aí começam a andar e vão para casa. Aí Jesus vai para casa dos caras comer com os caras. Aí chega na casa do cara para comer, eles estão lá 100 anos. Quando reparte o pão, Jesus some. E qual é a frase que os caras dizem lá na sala da casa dele, lá ou no quarto? Por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco? Cara, Jesus estava do lado dos caras, os caras não perceberam, era alguém, não era um fantasma. Não foi um fantasma que falou assim, o que está acontecendo? Não foi, irmão. A gente quer ganhar a alma. Se manifeste para as pessoas, ouça as pessoas, olhe para as pessoas. Evangelismo, irmão, é levar a pessoa a ter consciência da vida que ela está levando longe de Deus. É apresentar Jesus de uma maneira, de um relacionamento íntimo com Ele.
fazendo com que a pessoa tenha consciência de quem ela é, e a partir daí repensar o seu caminho. Foi isso que Jesus veio fazer, irmão. Jesus não falou assim, creia em mim, irmão, e se ele quisesse ele fazia, não é não? Porque ele, meu irmão, ele é Deus, aqui ó. Ele desce, se converta, converteu, converteu. Mas meu irmão, foi amor. E o amor precisa nos levar a se manifestar. Eu tenho falado algumas coisas aí que o pessoal eu tenho empanhado bastante, mas não tem problema não. Eu sempre repito, eu não tenho uma reputação, irmão. Minha reputação já foi embora. Eu tenho um compromisso com a palavra. Eu não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi. Jeremias 29:11, que Deus tem os melhores pensamentos para conosco, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Eu não vou me calar diante disso. Agora, eu tenho falado para as pessoas que às vezes o nosso manifesto está errado. Nós falamos sempre para as pessoas, Jesus te ama. Jesus te ama, Paulo. Mas seu nome é Paulo. Jesus te ama. Isso é muito especial para Jesus. Vai lá na minha igreja. Olha, vamos ter um cultão. Vai lá. Nós temos alguns jargões, né? E nós conhecemos pessoas, nós queremos que os nossos amigos venham para a igreja, nós queremos que os nossos amigos se convertam, nós queremos que os nossos amigos, aleluia, glória a Deus, faça parte do grupo pequeno, faça parte do célula, faça parte de pequenos grupos, grupo pequeno, grupo grande. A gente quer que eles venham, a gente quer trazer os caras. Mas irmão, qual foi o maior manifesto de Deus na história? Outra pergunta, irmão. Qual foi o maior manifesto de Deus na história? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, irmão? Enviou Jesus Cristo. E qual é o nosso manifesto, nossos amigos? É enviar Jesus Cristo. Envia Jesus Cristo e toma-lhe Jesus Cristo e bota Jesus Cristo a goela abaixo. É o contrário. Nós nos manifestamos errado às vezes. Qual foi o manifesto de Deus, irmão? Tenta ver, irmão. Eu acho que está em... Isso é muito interessante. Eu acho que é 1 Timóteo 3,16. Coloca aí, 1 Timóteo 3,16. Numerologia, ó. João 3,16. 1 Timóteo 3,16. Quem joga no bicho vai jogar já, né? Ó. Irmão, a Bíblia é fantástica, não tem nada solto na Bíblia, não. Dá para colocar aí? 1 Timóteo 3,16. É que eu quero ler na íntegra, eu sei mais ou menos o texto. Olha lá. Irmão, estou errado ou estou ali? Olha lá, ó. Não há dúvida de que esse é o grande mistério da piedade. O que é piedade, irmão? Piedade não tem nada a ver com coitadinho, não tem nada disso. Piedade ali significa levar as coisas de Deus a sério. Essa, sem dúvida, é o grande mistério da piedade. Deus, o quê? O quê? Deus o quê, irmão? Fala, irmão, fala. Deus o quê? Deus foi o quê? Manifestado em corpo, não tem alma, corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Qual foi o manifesto de Deus, irmãos? Ele amou o mundo de tal maneira que ele encarnou. Ele encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, e ele anda no nosso meio. Qual é o nosso manifesto como crente? Toma-lhe Jesus, e toma-lhe Jesus, e Jesus te ama, e Jesus te ama, vai, Jesus te ama, ele tem um propósito da sua vida, ele tem um montão de versículos, tudo decorado, irmão, as pessoas estão cansadas de versículos decorados, as pessoas querem versículos encarnados, gente que se manifesta andando no meio. Então, qual é o segredo do manifestar? É amar, porque Deus amou. Logo, eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também
vos envio. Como é que Ele quer que a gente se manifeste, queridos? Em amor. Amar pessoas. Respeitar pessoas. Ouvir as pessoas. Andar com as pessoas. Pagar o preço junto com as pessoas. Não é o seu tempo, é o tempo dele. Ele não podia ir num caminho de Emaús assim? Estão falando de mim, rapaz. Abre o olho, pô. Abre o olho. Abre o olho. Ele foi, comeu o pão. Isso é uma das coisas fantásticas no manifesto. Quando você se manifesta com amor e você se distancia das pessoas, fica algo lá a ponto delas dizerem assim: esse cara tem algo diferente. Quando esse cara fala comigo, tem algo diferente esse cara. Se manifestar é trazer o caminho de Emaús para o nosso dia a dia. É expressar esse amor pelas pessoas. É dizer para elas assim: eu não estou entendendo, mas eu estou aqui contigo. Manifesto de amor, de amor. De você olhar nos olhos e ver que quem está na tua frente não foi Satanás que criou, não foi o diabo que fez, mas foi alguém que foi criado imagem e semelhança dele. E que por algum período ela não entendeu ainda, como você também não entendeu. Como você às vezes questiona. Manifesto. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Não tenho. Eu não posso me calar diante de tão grande salvação. Eu falo sempre isso, vou repetir aqui. Eu não posso convencer as pessoas e converter as pessoas. Mas ninguém pode me impedir de amar as pessoas. Ninguém pode me impedir de se manifestar em amor para com as pessoas. Esses meninos que vocês viram aqui agora, eles são uma geração que nasceu no lixo. É duro falar isso, mas eles são filhos de catadores que nasceram no lixo. Eles não conhecem outra coisa a não ser ver lixo na sua redondeza. Um raio de 1 quilômetro é lixo. O que você pensa, esses meninos pensam da vida? O nome do nosso projeto é Eu Vejo um Jardim. O nome do lugar é Jardim Gramacho, porque de jardim não tem nada lá. Por que eu vejo um jardim nesse lugar? Eu, minha esposa, todo mundo que trabalha com a gente. Porque tem gente lá, irmão. E onde tem gente, existe a possibilidade de florescer. É só você saber o que você está semeando. Então aí eu encontro uma pessoa dessa, crente, e falo assim: ele está fumando. Se todo problema fosse fumar, irmão, oh, que coisa boa. Se todo problema do pecado fosse fumar, que coisa boa. Mas atrás daquele cigarro, atrás do juros tem rejeição, tem medo, não sabe quem é pai, por que mora ali, por que vive ali. O que muda isso, irmão? É amor. Nessa rodinha aqui sentado, você não tem noção de quantos palavrões eu escuto todo dia. Porque é o normal deles falar palavrões, conversa falando palavrão. Mas aí eu sou crente. Em nome de Jesus, amarrado palavrão. Eu vou falar isso, irmão. Não posso. Mas eu vou. Tenta colocar outra palavra aí. Aí eu não entendi. Outra palavra, assim. Sem ser essa. Essa qual? Aí ele xinga. Eu falei, não, essa não, outra. E é um processo que você tem que ir. Mas aí na caminhada você vai amando. Aí você vai vendo os meninos chegando, falando assim: preciso conversar com você. Ontem você falou isso. Eu preciso que você ore por mim, que ontem eu não dormi direito. Aí vem um e fala assim: ô tio, parei de fumar. Eu falei: por quê? Eu acho que estou gastando muito dinheiro em fumar. Por causa de uma conversa, eu falei assim: cara, quantos cigarros você fuma por dia? 2. E quanto é que dá um maço de cigarro por dia? R$2. Então você gasta R$4 por dia. Quanto é que você gasta por mês? Faz a conta. 120 conto, cara, 120 faz. Tu compra um boné maneiro, compra um tênis, vai comprando. A gente não tinha pensado nisso não. O Evangelho nos faz pensar. Em janeiro eu fiz a reunião com eles, o 1º de janeiro eu fiz a reunião com eles, voltei.
Aí todos eles, a gente ia te dar uma notícia. Eu falei, fala, qual é a notícia? A gente vamos voltar a estudar. A gente vamos voltar a estudar. Eu estou falando de um português que a gente escuta lá todo dia. Mas tem um monte de gente do teu lado que é fera em português, em matemática, em física, em geografia, mas tem o mesmo vazio que aqueles meninos lá do lixão têm. Quem vai se manifestar com esse amor? Quem? Eles foram na minha casa ontem, eu falei até um dia eu vou levar essa turma para ir. Foram na minha casa ontem para levar os corações que eles fizeram. Chegaram lá com um monte de coração. Aí eu comecei controle de qualidade. A metade dos corações ficaram. Mais de 150. Pô, eu falei só, preste bem atenção. Se vocês querem fazer uma coisa, faça bem feito, com zelo. Eu não quero levar nada de vocês que as pessoas comprem com pena. Vamos comprar tadinho daqueles cãezinhos de Jardim Gramacho. Não tem que comprar com pena, tem que comprar porque foi bem feito, é bonito, está bem lixado, com esmero. Tá vendo? Aí botou a culpa, não tem culpa. Você tem que prestar atenção. Desculpe, irmão, mas eu vou falar. Isso para mim é evangelho. É um evangelho que traz mudança. Porque se eles entenderem o que eu estou tentando levar para eles, irmão, eu vou ter meninos que vão fazer diferença a partir daquele lugar de uma maneira sobrenatural. Manifesto. Que manifesto é esse? Amor. 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 Estamos começando geração, querida. Vocês vão ter dias que você ouvir pessoas totalmente diferentes. Eu até brinquei e falei assim, vamos começar com a favela, Pedro Borel, depois vamos passar na poesia, Arraiz, depois vamos acabar com o Rodolfo Roque. Tem todos os gostos, querido. Mas se tudo isso não tiver sido regado por amor, manifesto de amor, é obra morta. Não tem sentido. Como eu acredito no que acontece aqui, que é feito por zelo, por direção, isso aqui é para que você possa se levantar e se manifestar. E a minha primeira palavra para você essa manhã é: o maior manifesto foi de amor. E se isso não tiver na tua vida, não tem como se manifestar. Porque é esse amor que tem que nos impulsionar. E nessa manhã, a minha primeira oração e meu primeiro apelo queria convidar algumas pessoas. Se você entende que você deseja viver esse manifesto, essa manhã minha oração é para que você seja batizado com o poder do amor. De novo, irmão, eu não estou chamando você para vir para ser cheio do Espírito Santo, para você ser batizado com uma coisa meio sobrenatural. Eu estou lhe chamando para que você se posicione e diga: Deus, eu quero me manifestar em amor, e por amor, e com amor. Essa manhã o altar está aqui para que a gente se achegue no altar dizendo assim: Senhor, me batiza com o poder do amor. Eu vou soltar alguns nomes aqui, tipo, me ensina a olhar para o Cláudio, para a Márcia, para a Marcela, para o Paulo. Me ensina a olhar para a minha turma na faculdade, para os meus pais, para quem está perto de mim, com amor. Me ensina a olhar para o doente, para quem não está doente, para quem está enfermo, para quem não está. Me ensina a olhar com amor. Manifesto. Manifesto com piedade, com coisa séria. Essa manhã o altar está aqui. E o altar é um lugar de renúncia consciente. Quando eu venho no altar, eu sei por que venho. Quando eu venho no altar, eu sei que eu me coloco à disposição dele. Talvez uma oração meia corajosa que você tem que fazer aqui. Senhor, eu não quero apenas falar de Jesus para as pessoas. Senhor, me ensina a amar as pessoas. E como consequência, falar do teu amor. A gente se enche tanto nos cultos como esse, músicas tão maravilhosas como essa,
E eu não acredito, irmão, que quando acaba ali embaixo a gente perde isso. Não tem. Eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica no acampamento e eu pedi ao pastor, falei, pastor, eu preciso que o senhor leve uma caixa com ovos. Muitos ovos. Ele não entendeu nada, ele levou lá, e no primeiro dia de culto eu preguei e eu fiz uma fila e dei um ovo para cada um. E eu falei, você vai cuidar desse ovo até o final, até o culto à noite. Onde você for, você vai levar ele. Era muito engraçado os adolescentes andando com ovo no meio do acampamento. E tinha que cuidar. E tinha... No meio do caminho, um monte quebrou. É mais ou menos assim. Deus nos dá coisas que são tão preciosas e a gente perde no meio do caminho. No meio do caminho. E parece que as coisas que estão aqui nos norteando, parece que elas ficam mais fixas dentro da gente, né? E que não tem nada a ver com o reino de Deus. Parece que a gente aprende mais rápido e perde aquilo que é precioso. O altar está aqui. Lembra que eu falei que ia fazer apelo? Então, o altar está aqui. Se você entende essa manhã que você precisa vir para dizer, Senhor, me batiza com o poder do seu amor. Eu quero me manifestar, mas da maneira como o Senhor disse, assim como o Pai me enviou. Como é que o Pai enviou Jesus? Por amor. Manifesto. Eu não posso deixar de falar. Vamos ficar de pé, querida? Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Quero falar para o pessoal do segundo andar. Se movimenta, irmão. Se movimenta mesmo, sai do seu lugar. Parece que vai ser um caminho, mas não é não, irmão. Existe um caminho nesse manifesto. Existe um caminho. E eu quero aguçar você agora aqui a pensar em alguns amigos seus que estão aqui e que você está falando tanto de Jesus para ele, mas tanto de Jesus para ele, tanto de Jesus para ele, que o Espírito Santo está falando para você dessa manhã: ame, 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 que a porta se abre para que o Senhor entre. Eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir, entrarei. O amor é que bate na porta das pessoas e que tem o poder não de invadir, mas de entrar de uma maneira especial.